Gostaria de falar agora. Boa noite. Eu gostaria de falar agora sobre as consequências do medo. Sobre uma pessoa que fica com medo, ela cada vez se retrai mais, cada vez precisa mais de apoio emocional, cada vez precisa mais de outras pessoas para formar a própria opinião, cada vez se divide mais entre si mesmo, cada vez foge mais da realidade, cada vez tem menos. Aí eu acho que é uma ponte grande, mas tem menos comprometimento consigo mesmo. E isso, por causa do medo, é um lixo viver com medo. É um lixo viver com medo. É uma sensação de ansiedade a praticamente todo momento, é uma sensação de querer ser protegido praticamente a todo momento, é uma sensação de querer estar bem, querer estar guardado, querer estar seguro. E E tem muitas atitudes que geram medo, tem muitas atitudes que pessoas nem sabem que fazem. Por exemplo, falar palavrão. Nossa, né? Falar palavrão, por exemplo, pode ter uma conexão com medo quando, por exemplo, uma pessoa tá sensível, sexualmente falando, sendo um pouco mais claro, quando uma pessoa foi recentemente estuprada e quer parar de pensar em órgão genital, por exemplo. Quer parar de pensar em qualquer órgão genital que seja. E, por exemplo, alguns palavrões que remetem a órgãos genitais fazem com que, às vezes, as pessoas que estão mais sensíveis lembrem-se de alguns órgãos genitais. E isso é desnecessário. Palavrão é. Eu já falei muito palavrão, às vezes eu ainda falo palavrão. E é uma coisa que eu tô me policiando pra poder parar. Tem alguns palavrinhos que são muito mais interessantes. Chamar alguma pessoa de bocó, chamar de bobo, bobalhão, maluquinho. Umas coisas assim. Que nem parece que tá xingando, porque não tá de fato xingando, assim, é só. É como se fosse dizer, poxa, que chato esse comportamento, basicamente isso. Só que de uma forma um pouco infantil, que seriam, que seria com o uso desses palavrinhos, que são lindos mesmo. É... Medo é um sentimento muito ruim que faz com que nós fiquemos um pouco mais com medo de ser verdadeiros, por medo de ser machucados. Esse medo de ser verdadeiro é muito perigoso, porque com o medo de ser verdadeiro existe o erro de mentir demais. E em cima disso existe o erro de mentir demais para si mesmo. E em cima disso existe o erro de achar que é verdade toda a mentira que construiu e vive em cima de um monte de mentira. Por exemplo, um monte de mentira. Claro que às vezes essa palavra é um pouco carregada demais, que mentira é uma palavra que tem um histórico horrível. Mas enganações, falsidades, ou pouca certeza, ou confusão. Esses são sinônimos do que eu estou tentando dizer como mentira. É... Para parar de ter medo é um processo. Eu passei 3 anos tentando parar de ter medo. Tentando ativamente, assim, parar de ter medo. Não a todo momento, mas passei 3 anos tentando parar de ter medo e tiveram períodos que eu desisti, tiveram períodos que eu olhei pra mim no espelho e falei, poxa, serve do que isso? Eu tô tentando parar de ter medo, tô tentando viver minha vida, eu saio na rua, tem pessoas que xingam a minha família, tem pessoas que me olham estranho e me importando demais, assim, com o pensamento das outras pessoas em relação
a minha vivência. Eu saía na rua, por exemplo, o que eu ia fazer no passado, eu já falei aqui no canal. Eu fumava maconha, eu bebia álcool, fumava cigarro e me perdia. Eu ia tentar me encontrar saindo, tentar espairecer e eu me perdia mais, como se fosse. E eu lembro que as vezes que eu consegui mais ativamente parar de sentir medo e sentir mais confiança em mim foram as vezes que eu fiz decisões por conta própria. Por exemplo, as vezes que eu tentei parar de fumar maconha no passado por conta própria, eu fiquei mais seguro de mim mesmo. Eu consegui parar por alguns dias, alguns meses no passado. Hoje eu tô sem fumar faz 4 meses e meio, ou 5 meses. Sem fumar maconha. Há 5 meses, 4 meses e meio. Enfim, é, me sentia mais confiante. Poxa, eu tô fazendo isso. Poxa, que legal, que absurdo. Isso era uma coisa que eu era viciado. Eu tô parando de fazer isso. Por exemplo, quando eu parei de usar o computador porque eu tava trabalhando. Chegava em casa do trabalho e ia dormir. Chegava em casa do trabalho, levantava peso, lia algum livro rapidinho e ia dormir. Esse ato de ir se desprendendo de vícios que basicamente eu tinha criado como muletas foi justamente parando de andar com muletas e vendo que eu consigo andar sem muletas. Essa sensação é uma sensação muito especial. Muito, 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 muitíssimo especial. Saber que tu está conseguindo viver sem, sei lá, sem beber álcool, sem fumar cigarro, sem, por exemplo, ligar para uma pessoa, sem, por exemplo, ah, se masturbar a todo momento, sem, por exemplo, balancear mal o tempo que você passa em algumas atividades diárias. Enfim, é muito mais do que muito recompensador ver que você consegue andar sem muletas. Sejam essas muletas cigarro, sejam essas muletas álcool. É muito bom ver que você consegue andar sem essas muletas. Eu fico muito orgulhoso de mim. É muito bom. Isso me dá mais confiança em mim mesmo. Consequentemente, eu sinto menos, muito menos medo. É muito bom poder explicar essas coisas. E espero que as pessoas que estão vendo esses vídeos consigam entender o que eu tô falando. Pra consigam sentir a verdade que eu tô falando. Pra cada vez mais sentir menos medo. Pra cada vez mais sentir mais a verdade. Isso é muito bom. Muito obrigado. Boa noite.